nafta de alcatrão, VLP, a gente tem a benzina, né? São naftas assim bem definidas, muito conhecidas e algumas delas têm até número CAS. O que diverge um pouco de quando a gente pensa, por exemplo, que isso é uma mistura e que muitas vezes é uma mistura que não é bem definida. Como que isso pode ter um número CAS ou como que isso pode ter um nome e ser empregado dessa maneira como se fosse um agente único? Nós, como químicos, eu não sei vocês, quando eu vejo um número CAS começando com 64 alguma coisa, eu já falo assim, ferrou. Porque esse é o padrão. As naftas geralmente começam com o CAS, elas começam com 64. Contemporizar, não sei quem está assistindo a gente, o que é o número CAS? É uma identificação única que todas as substâncias químicas possuem, né? Não só substâncias, pode ser misturas também, como nos casos das naftas. Então, quando eu vejo esses números, geralmente já são os 6 primeiros dígitos compostos de 6 dígitos, né? E começando com 64, eu falo assim, não vai me ajudar em nada nessa história. Essa classificação, eu acho que ela foi muito mal feita ainda. Eu acho que esse processo está até em revisão, que eles estão tentando facilitar isso. Porque essas naftas, na verdade, elas são bem definidas, geralmente. Você pega, vamos supor, uma nafta benzina, por exemplo, ela vai ter bem característico qual que é a faixa de destilação dela. Ela vai ser de tantos graus Celsius a tantos graus Celsius. E nessa faixa é a faixa que sai a benzina. Então, geralmente, a composição dela é um pouco... ela é bem fixa, bem determinada. Porém, esses números CAS que foram dados, eles são muito zoneados. Então, quando entra nas naftas, a gente vê uns números muito loucos. Eu acho que as piores físicas que a gente pega para analisar, para ajudar os nossos clientes aqui, é quando começa com 64, porque a gente não consegue dar nenhuma informação relevante para ele, porque elas não trazem informações boas, não nos diz sobre a composição da nafta. Então, uma das dúvidas que pelo menos chegava muito para mim, deve chegar para vocês também, eu tenho uma nafta leve ou uma nafta pesada. Isso não ajuda em nada, gente. E elas têm CAS. Elas têm CAS bem definidos. E essas naftas não têm nem limite de exposição, se você for, né? Então, assim, esses números CAS, eles não tendem a não ser muito bons ainda para as naftas. Pelo que a gente estudou, né, até essa semana, eles estão passando por um processo de revisão para tentar determinar melhor. Isso, para nomear especificamente algumas naftas já bem definidas, né? Mas isso acaba vendo o problema dos fabricantes, né? Porque existe casos genéricos, por dizer assim, que abrange uma quantidade de naftas que ele, teoricamente, pode usar para colocar na sua FISP. Sim, mas é o mal que a gente tem da higiene ocupacional, FISP mal elaborado. Mas é o caso também, por exemplo, da gasolina. A gasolina é bem definida. Ela tem um caso específico, e você vai lá, então você vai no posto de gasolina, o caso é aquela. É uma faixa de destilação bem como diesel, mesma coisa. Então, o que vai mudar com o tempo é os tratamentos que essas naftas vão sofrer. Então, por que VMP, benzina, etc., por que tiraram por causa dessas composições? Por que saíram os limites? Muito porque, com o tempo, a tendência é retirada de tratamentos dessas naftas para retiradas de alguns compostos, que às vezes eles não são tão importantes para conferir uma propriedade para essa nafta, mas eles saem daquela mistura ali da destilação, porém eles são altamente tóxicos.